In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Estamos então na terça-feira, dentro da oitava da Epifania, rezando aquela missa reduzida. E contemplamos hoje estes representantes das nações que vão a esta manifestação celeste, a Epifania de Deus no meio dos homens, que é o nascimento do Salvador. Eu fico me perguntando quais são, de fato, os presentes que hoje oferecem às nações. Então, vimos ontem que o incenso do louvor, da adoração a Deus, bem, está tão obnubilado. A igreja ofereceu durante o milênio, com as nações, este incenso de adoração, de louvor a Deus. Mas hoje vemos como isso está sendo perseguido. A própria contra-igreja se faz a primeira, por este último decreto de Francisco, moto próprio de Francisco, Traditionis Custodes. Nós vimos o golpe mortal que se deu contra a tradição da igreja, do seu louvor, da sua oração. E não é só pela proibição de uso de qualquer outro livro da tradição, senão somente o da missa, mas por essa mesma, porque reduzidíssima, agora mais do que nunca reduzida no mundo inteiro. Então, sim, as nações trocaram a adoração de Deus e o seu louvor por espetáculos tais como nós vimos aqui no Brasil, aquele último carnaval, quando arrastaram na avenida, nossa, daquele jeito, o demônio arrastando Jesus pela avenida daquele jeito, tremendo. Algum padre depois quis desculpar, não, mas lá no fim da apoteose, era o Cristo vencia ressuscitando o demônio. Mas lá no fim, quando ninguém mais via, né? Porque ali no principal do desfile mesmo, era o Cristo sendo derrotado pelo demônio. E essa é a máxima alegria. Nós vemos isso em toda parte, aqui no Brasil cheio, mas em toda parte vemos quanto de fato o seu santo nome é perseguido, de sua mãe santíssima também. Aliás, quem não se horrorizou de ver nos Estados Unidos aquele culto a Bafomé recém-nascido, colocado como que numa manjedoria também, e aqueles satanistas todos em torno dele, aquela imagem que rolou o mundo inteiro, agora no Santo Natal. Essa me parece, a imagem que mais fala de tudo aquilo que está acontecendo no mundo, porque os sacrifícios que hoje se fazem e esta injeção que estão propagando, e a primeira propagandista é a própria contra-igreja, não passa de um culto satânico, onde querem sacrificar a nossa humanidade, inclusive pela mudança do nosso DNA, querem sacrificar a nossa humanidade aos demônios. Então, já não é mais a adoração a Deus que eles prestam, todos estes, né? Mas senão a adoração a Lúcifer, ao demônio. Essa que é a adoração. Depois podemos pensar nas riquezas das nações. Tudo bem, mas tudo que as nações produziam, de certa forma, deve-se dizer que era para Deus, para o seu culto, para o favorecimento da Santa Igreja, o desenvolvimento dela, o crescimento dela em toda parte. A própria igreja,
com toda a sua riqueza, colaborando com as ciências, com a educação. Já refletimos isso aqui recentemente, com a educação, com todo tipo de técnica, mesmo de construção, e enfim. Agora tudo isso, queridos, já não é mais usado para... As riquezas das nações não são mais usadas para a grandeza, o engrandecimento de Deus, para agradecer a Deus os bens que nós recebemos tão gratuitamente na criação. Antes, a própria criação, hoje, o problema climático é manipulado e usado pelo homem, para afastar os homens de Deus e levá-los aos pés da Pachamama. Que horror, aquela cena da Pachamama sendo processionada desde São Pedro. Meu Deus, o que é isso? Indizível. Se alguém dissesse isso há poucos anos atrás, taxaria de louco. Louco. Alguém que pensasse assim. Louco. Não. As riquezas das nações hoje são toda a sua ciência, toda a sua técnica, toda a sua economia. Toda a sua economia. Como diz aí, hoje, ainda ali, são colocados para criar cidades demoníacas. Estão construindo cidades satânicas neste mundo. Não são mais edifícios e templos satânicos que os há espalhados por toda a parte, senão que inteiras cidades consagradas a Lúcifer, antigas e novas. É impressionante como essas ciências, essas técnicas são consagradas ao demônio e ao mal do homem. Quantas delas agora são sequestradas ou desencaminhadas para o exercício militar, para o desenvolvimento de armas potentíssimas, poderosíssimas, capazes de destruir a face da terra. Então, a riqueza das nações, já não mais servindo a Deus e a sua igreja, hoje serve a Lúcifer, ao demônio e à destruição da humanidade. Essa que é a grande verdade. Quer dizer da mirra. Quer dizer da mirra. Sim, talvez esta de fato seja a principal mudança e falta que há. Falo da penitência. E lembro de Nossa Senhora clamando penitência, 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 São Miguel, chamando a penitência. Tiraram a penitência, em primeiro lugar, tiraram a penitência da própria igreja. Hoje nós temos 2 dias de jejuns anuais e acabou. Tentam a todo o custo colocar longe do homem o sofrimento, alienar o homem de toda a dor, a mesmo da morte. Mascaram aquilo de tal forma que torna-se uma ilusão. Tão poucos, na verdade, acompanham a morte, no sentido de estar ali do lado do seu ente querido e vê-lo morrer. Acompanhar a sua morte com a oração, com a sua entrega a Deus. A igreja tem uma oração própria para isso, para a hora da morte. Quão poucos recebem esta oração. O viático. Quem ainda bem sabe o que é o viático? Quem ainda sabe o que é o viático? Enterro! Mas hoje com a tal dessa doença aí, nem se vê mais o cadáver do defunto. Colocam isso lá no buraco sem qualquer cerimônia, sem qualquer oração.
a morte, o sofrimento, a dor, tudo isso que devia servir para aproximar o homem de Deus, hoje serve para trazer ao homem ódio a Deus. Esse é o grande propósito, queridos. O grande propósito de Lúcifer é isto. É fazer com que o sofrimento, a dor e a morte coloquem o homem em revolta contra Deus. É o que ele está tentando fazer. Em revolta contra Deus. De forma que se acusa, se blasfema a Deus como sendo até o criador da morte. Aquele que aflige o homem com as torturas. E aquele que, sem providência, abandona o homem à própria má sorte. Enquanto que, e esse será o golpe final, enquanto que Lúcifer será o bonzinho que virá para colocar ordem, trazer paz, como diz Bergoglio na sua primeira exortação apostólica pós-sinodal, a Evangelii Gaudium, né? Para trazer paz e saciar a fome. Ele será o grande louvado por esta obra, pela salvação dos homens. É assim é desse modo que se revestirá o anticristo. É desse modo, desse mesmo jeito. Então, queridos, sim, hoje, com tudo aquilo que Deus nos deu, nós estamos nos afastando dele. A humanidade está se afastando de Deus. Decididamente, fortemente, e se voltando para o mal, para o inimigo de Deus. Que triste, que dor. Saibamos nós aproveitar os nossos trabalhos, tudo aquilo que nós passamos de dificuldades no refúgio. Saibamos nós aproveitar aquilo que Deus nos deu, por pouco que seja, para a nossa manutenção aqui no refúgio. Saibamos nós, com a graça de Deus, podendo oferecer esta santa missa diariamente, possamos nós esperar Jesus, ainda com o que há de melhor, na igreja e no mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.